Eu não sei se a minha esposa vai cantar. Ela vai cantar, né? Depois da leitura? Pode ser no final? Tá. É que ela perguntou, né, acerca se eu tinha um hino baseado, né, na pregação, que ela queria cantar, né? Vocês conhecem, a minha esposa gosta muito de cantar, e não sei se ela vai cantar esse aí que eu falei. Se não for o hino que eu mais gosto, está entre uns dos hinos que eu mais gosto, né? Que às vezes até as crianças falam: pai, qual que é a sua fruta favorita? Às vezes a gente não sabe qual que é a sua fruta favorita. E hino também, né? Hino você tem vários, né? Mas esse hino que eu falei para minha esposa é um dos meus hinos favoritos, né? Efésios 4, versos 30. Não entristeçam. É que eu tô aqui na NVI, né? Tem uns irmãos que ainda tem uma certa... os irmãos têm mais das outras, né? Os irmãos têm uma certa apego às traduções antigas, né? Eu gosto da NVI, gosto muito. E outras também, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Amém. Bondoso Senhor, acabamos de ler, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, e agora quero pedir ao Senhor, ó Deus, que possa me ajudar, que, Senhor, os irmãos venham sair daqui ajudados, Senhor, com a pregação da palavra. Sabemos que não somos nada, ó Deus, nem mesmo temos estudo suficiente ou teologia, alguma coisa do tipo, mas quando temos alguma coisa, Deus, o Senhor nos ensina que devemos repartir com os nossos irmãos. Senhor, me ajuda para que eu possa transmitir, ó Deus, de forma didática, de forma que as pessoas possam compreender aquilo que eu quero ensinar nessa noite. No nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Eu não me acostumei com isso, que da última vez eu tirei. Eu fico assim com o pescoço meio torto e para mim não gosto não. Esse versículo que a gente leu, na verdade eu nem vou... A escritura que a gente leu, eu nem vou tomar assim o contexto da escritura. Então eu não quero fazer a introdução baseado no contexto geral das escrituras, dessa escritura que a gente leu. Mas eu quero pegar apenas a parte, né, de não entristeçais o Espírito Santo, né, que estáis selados até o dia da redenção. Por quê? Agora sim, a gente tem, quando a gente
toma a decisão, né, de abraçar a salvação que o nosso Deus nos ofereceu através de Jesus Cristo, seu Filho, né? A partir do momento que a gente recebe o Evangelho de acordo com aquilo que está escrito, né? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a partir do momento que você aceita isso, né, e você se arrepende dos seus pecados, você toma posse da sua salvação, certo? Nós recebemos essa salvação de graça, né, que Deus está nos oferecendo através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Só que, além da salvação que a gente recebe por se arrepender e crer, existe uma caminhada, né, existe um percurso que a gente percorre no caminho, uma caminhada até que a gente chegue no final, que é aonde a gente recebe o prêmio, certo? Então, quando você crê, você está salvo. Só que você vai percorrer um caminho até você receber o prêmio. E nesse percurso que a gente, nessa caminhada, essa decisão que a gente toma, né, de seguir a Cristo, existem processos que a gente passa pela nossa vida até que a gente chegue a esse ponto de receber o selo, né, que é quando você chega ao ponto de que você percorreu esse caminho e o Espírito Santo sela a sua fé. Então a sua salvação, ela está garantida. Amém. Certo? Só que aqui o apóstolo está falando que nós não devemos entristecer o Espírito Santo que fez esse trabalho em nós, que nos selou. Agora, qual que é o meu pensamento em relação ao que eu quero, o pensamento que eu quero traçar nessa noite? É que às vezes existe até certos debates, né? As pessoas perguntando se é possível ou não perder a salvação, se um cristão pode ou não perder a salvação, né? Que é o prêmio, né? Que a coroa que Deus nos oferece. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele nem mesmo está falando que o nosso cuidado, ainda que as escrituras em muitas outras partes, ela nos exorta para que nós sejamos cautelosos, para que nós sejamos zelosos e possamos batalhar pela salvação que um dia nos foi dada. Mas o apóstolo aqui, ele vai além. A sua salvação já está garantida. Você já foi selado. Agora você não entristeça o Espírito Santo que te selou. Porque existe, meus irmãos, muitas vezes as pessoas falam assim, né, que pecado é pecado. Claro, pecado é pecado. Só que existem pecados que a própria Bíblia diz que são pecados que
levam à morte, te levam à separação de Deus. Existem pecados que não. Existem pecados que poderia se enquadrar nessa escritura, que você entristeceu o Espírito Santo. Você não vai perder a sua salvação, porém, você está fazendo algo que está entristecendo o Espírito Santo. E a exortação do apóstolo Paulo é exatamente essa. Ainda que nós devemos ser zelosos pela nossa salvação, mas a exortação dele aqui é que isso deve ser, a nossa preocupação deve ser além disso. Deve ser nem mesmo da gente entristecer o Espírito Santo. Nas relações humanas, né, a gente se comunica uns com os outros. Empregado, patrão, né, pai, filho, marido, mulher, né, amigo. E muitas coisas nós podemos fazer nesse ciclo de relacionamento. A gente pode cometer algum agravo contra alguém que pode não destruir o relacionamento, mas pode deixar a outra pessoa triste. Pode deixar outra pessoa magoada. Não são, vamos dizer, coisas muito graves que destroem uma amizade, que destroem um relacionamento, mas são coisas que entristecem a pessoa. Então é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Existem coisas que pode não destruir o seu relacionamento com Deus, pode fazer com que você não perca a sua salvação, mas pode deixar o Espírito de Deus triste, ferido. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente ter cuidado, para que não entristeçamos o Espírito Santo. Vocês sabiam que, né, nesse relacionamento, de pessoa para pessoa, porque o relacionamento, né, aqui de pessoas, a gente pode se aplicar também a isso, a esfera do Espírito Santo. Quanto maior a proximidade que a gente tem de uma pessoa, a gente está disposto, está sujeito, melhor dizendo, sujeito a se ferir. E sabia que o nosso grau de ofensa, ela também depende disso, da proximidade que a gente tem de um para com o outro. Por exemplo, se as minhas filhas ali, né, elas têm, né, o dever de me respeitar, certo? E eu as amo. Então, a ofensa que uma das minhas filhas poderia lançar contra mim, eu me ofenderia mais do que se fosse uma outra pessoa que não fosse minha filha, ainda que fosse a mesma ofensa. Sendo a mesma ofensa, você pode se ferir, né? O seu grau de ofensa, a forma com que você recebeu aquilo, pode ser diferente, baseado no amor, no compromisso,
Porque a minha filha tem, né, o compromisso, o dever de me respeitar. Se ela me desrespeita, eu vou ficar mais ofendido do que se fosse uma outra criança. E sabia que isso varia até mesmo de acordo com o grau de maturidade? Sendo as minhas próprias filhas, né? Se a Analice, que é a mais velha, fizesse a mesma ofensa contra mim que o Daniel, que tem 2 anos de idade, eu receberia de forma diferente. Porque uma já tem um certo grau de entendimento, né? E o outro não tem praticamente entendimento nenhum. Não é verdade? Sim. Então, quando o apóstolo está falando isso, ele está falando porque ele sabe que, né, esse Deus que nos ama, ele não merece ser ferido. Por menor que seja a ofensa, por menor que seja a gravidade, né? Porque pelo amor com que Deus nos amou, nós devemos a Ele o máximo de respeito. Amém. Por que, irmãos, que eu falei em relação à salvação? Porque a gente pode praticar, e a gente faz isso, né, o tempo todo, muitas ofensas que a gente faz contra Deus. Isso não tira a nossa herança, isso não tira a nossa salvação. Não é verdade? Então, só que o que acontece é o seguinte: vamos tomar o exemplo humano novamente, né? Vamos colocar marido e mulher, que acho que, na minha opinião, seja aqui de forma terrena, seja o maior nível, né, de intimidade, de ligamento, de união entre os dois, né? Nem pai com filho, nem... Eu acho que marido e mulher está acima, né? Então vamos pensar da seguinte maneira, né? E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Muitas vezes você está ali desfrutando daquela harmonia, daquela paz, aquela comunhão, né? E afetos, mas por um descuido, você acaba fazendo alguma coisa, você acaba falando alguma coisa. Isso não vai destruir o seu casamento, mas vai destruir aquela harmonia que existia naquele momento, né? Ou seja, aquele ambiente agradável, aquele ambiente tranquilo, né? Ele foi perdido porque você entristeceu a outra pessoa. Você não quebrou, né, o laço com ele, né, o vínculo totalmente com aquela pessoa, mas aconteceu algo que você deixou a pessoa triste. Aí é onde se tem, né, que ter uma pausa no meio do caminho, para que haja o arrependimento, haja a conversa, a confissão, para que tudo
possa se normalizar novamente. E com o nosso Deus é a mesma coisa, né? Eu peguei aqui até uma citação do irmão Brano aqui, que foi, na verdade, foi baseado lá nas mensagens, né, irmão, que eu copiei lá do Bahia, né? Entristecer o Espírito Santo significa interromper a doçura do companheirismo. Tá entendendo? Então, por aquele momento, né, aquela doçura que havia ali, ela foi interrompida porque você entristeceu o Espírito Santo. Aí você vai ter que ter um tempo para você confessar a Deus, se arrepender de todo o seu coração, para que tudo se normalize novamente. Entender? Mas, por um momento, aquilo foi interrompido. Quantas vezes, né, já aconteceu conosco, comigo, já aconteceu várias vezes. Você está num dia muito bom, né? E você está ali naquela paz, sentindo Deus. Só que nós vivemos em um mundo que pode acontecer tantas coisas, né? E de repente você perde aquilo, por causa que você talvez não conseguiu vigiar nas suas palavras, ou qualquer outro tipo de ação, e toda aquela alegria que estava no seu coração, ela foi perdida, né? Quantas vezes a gente está desfrutando de um momento bom com Deus, as suas orações são fáceis de fazer, né? Oração que você faz com facilidade. Sim. Porque aquilo está fluindo daquela comunhão que você está desfrutando com o Espírito Santo. Aquilo não é de você mesmo, mas por algum motivo você entristece o Espírito Santo e você perde aquilo. Aí você vai ter que batalhar para recuperar aquilo que você perdeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Amém? Então, meus irmãos, é isso. A salvação é o primeiro passo. Você se arrepende, ainda que muitos nem mesmo o essencial adquirem, né, que é a salvação, que Deus está oferecendo para todos de graça, e que é a coisa principal na vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter a sua salvação. Amém? Mas ainda nesse percurso a gente pode desfrutar as coisas maravilhosas que o Evangelho nos oferece, que é essa comunhão com Deus que a gente pode ter quando nós não entristeçamos o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, irmãos, o meu pensamento que eu tinha, ele está estabelecido, tá bom? Então, eu nem sei quantos minutos eu preguei, mas eu realmente não desejo continuar, tá bom? Deus abençoe os irmãos, e eu espero que realmente essas palavras possam trazer para nós esse temor, né? De não apenas pensar que, será que isso vai tirar a minha salvação?
Não, você deve pensar que você ama a Deus e que Deus te ama. E por causa disso você não vai feri-lo, você não vai entristecê-lo. Né? Já pensou qualquer relacionamento, mas vamos dizer um casamento, por exemplo, um casamento que os cônjuges vão pensar só se o que ele vai fazer vai destruir ou não aquele casamento? Não, tudo que ele vai fazer é para que ela fique feliz, tudo que ela vai fazer é para que ele fique feliz. Não é só pensando, será que se eu fizer isso meu marido vai me mandar embora? Não. É para que não se entristeça nenhum dos outros, ninguém, todo mundo fique feliz. E isso se dá em todas as áreas da nossa vida, no trabalho. Se eu fizer isso, será que o meu patrão vai me mandar embora? Não, você não deve pensar dessa maneira. Você tem que pensar se o seu patrão quer que você faça isso ou não. Se ele não quer que você faça, ainda que ele não vá te mandar embora, você não deve fazer. Tá certo? Então, é isso, meus irmãos. Deus os abençoe e que o Espírito de Deus possa completar essas palavras no coração de vocês. Amém, amém. Deus continue abençoando o irmão Giovanni. Mensagem muito boa, bem explanada, bem entendida. Eu acredito que fomos grandemente abençoados, né? Amém. Estávamos conversando ontem e eu falando, né, pensando assim, ele tem esse dom de fazer uma pregação simples se tornar clara e agradável de se ouvir, de sentar e ouvir. O Espírito Santo vai aclareando as coisas, né? Vai nos fazendo despertar. Já pensou nisso, né? O mensageiro diz que há uma grande diferença entre um crente comum e um crente cheio do Espírito Santo. Então não são, aí a gente vai pensando nisso, né? Deixando o Espírito Santo ampliar isso no nosso coração. Alguém chegou para ele, o mensageiro, e fez para ele uma pergunta. Irmão Brana, será que eu devo fazer tal coisa? Ele disse, por que você está me perguntando? Ele disse, se há uma dúvida, não faça. Não faça. Porque você está em dúvida. É aquele que o apóstolo Paulo disse, né? Tudo que não é por fé é pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então pense nisso, não somente se preocupar com a nossa salvação, né? Mas viver uma vida tão íntima com o nosso Pai, que Ele simplesmente se agrada de nós, né? Que Ele fique feliz conosco, feliz com a sua igreja, feliz com a sua noiva, né? Deus continue abençoando o irmão Giovanni, a irmã Thaís, a família, né? Graças a Deus estão todos aqui. O pastor Gladys está viajando e comissionou ele para estar aqui hoje conosco, né? Vamos terminar então? Vamos colocar de pé. Amanhã, irmãos, é culto de escola dominical, né? Escola bíblica dominical logo pela manhã. Ah, sim, a irmã Thaís, desculpa, irmãos, desculpa. Senta só mais um pouquinho, nós vamos ouvir. Tudo bom, meus irmãos? Boa noite com o Senhor Jesus. Amém. Eu queria destacar alguma coisa aqui que o irmão Giovanni trouxe. Como foi uma mensagem mais curta, acho que dá tempo de nós falarmos, né? Você vê, geralmente, eu tinha aprendido algo lá na faculdade de Direito,
que era desde o direito romano. Existe um código de leis do direito romano, e lá estava escrito assim, que aqueles que deveriam obedecer à lei, eles não deveriam obedecer aquilo nem pelas punições, nem pelas recompensas, mas por eles entenderem o espírito da lei e o significado daquilo, né? Então, o que isso nos ensina? O objetivo da mensagem é clara. Você não deve obedecer a Deus, o Evangelho e todos os mandamentos de Deus porque você tem medo de perder a sua salvação, porque você tem medo de ir para o inferno, porque você tem medo de ir para o céu. Então assim, você não tem que obedecer o Evangelho por medo da punição, porque assim, enquanto você está com essa mentalidade, você é como se fosse uma criança. A criança, quando você vai falar para ela, não faça isso, senão você vai apanhar, né? Ou se você fazer isso, você vai ganhar um doce, você vai ganhar recompensa. E assim, muitas vezes, a pessoa que tem essa fé, é uma fé imatura, ela é uma criança. Porque o grau mais elevado de fé, imagina que como Deus se sente em você obedecer algo da palavra dele, ou obedecer algo, porque você está com medo de ele mandar você para o inferno. Isso não é relacionamento. E assim, é aquilo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você tem que estar sensível ao ponto que você não quer entristecer a Deus. O seu relacionamento não é, eu não vou fazer isso porque eu vou para o inferno, porque eu vou perder minha salvação, ou porque eu vou fazer isso porque eu tenho que ir para o céu. Não. Você vai fazer isso porque você ama Ele, porque você não quer entristecer Ele. Tem uma frase, são duas frases que o irmão Brana citou, que demonstra isso claramente. Ele fala o seguinte, mesmo se não tivesse vida eterna, não tivesse recompensa, vamos supor que a gente ia morrer agora, certo? A gente morresse agora e não tem céu, acabou a nossa vida aqui, acabou. Ele falou, mesmo que isso acontecesse, eu continuaria sendo um cristão, porque ele tem sido tão bom para mim. Então, qual que era o ponto? Mesmo que não houvesse recompensa pelo que ele fez aqui na terra, ele amava tanto Jesus, pelo que Jesus fez na vida dele, ele amava tanto ele, que assim, se não tem céu, eu continuaria me dedicando, amando, obedecendo o Evangelho, fazendo o que ele manda que eu faça. Se vocês entenderam? Amém. E outra coisa, em outro sermão ele diz o seguinte, ainda que ele me mandasse para o inferno, eu de lá o amaria. Vocês entenderam o nível que Deus quer que nós chegamos? Sim. Ele não quer, ele quer um relacionamento real conosco. Ele quer um relacionamento real conosco. Ele quer que você faça as coisas para Ele por amor, não por medo ou por recompensa. Ele quer que você entenda o espírito da lei dele. E quando o Espírito de Cristo está dentro de você, você vai fazer de tudo para você não entristecer a Deus. A gente sabe que nós somos humanos, nós vamos falhar, nós não somos perfeitos. Mas essa é a diferença do ímpio e daquele que se converteu. O ímpio ele vai fazer e aquilo não arde a consciência dele. Mas uma pessoa que realmente ama Jesus, quando ele pecar, ele entristecer a Deus ou o seu próximo, aquele espírito dentro dele que ele está selado, não vai deixar ele ficar em paz enquanto ele não resolver aquilo, enquanto ele não se arrepender, enquanto ele não buscar Deus. Amém. Né? Então assim, eu vi uma vez o pastor me falando, o pastor me falou assim, esqueça céu e esqueça inferno. Veja qual o seu relacionamento com Deus. Vocês entenderam, irmãos? Sim. Então assim, aqui
O céu é real e o inferno é real. Nós sabemos disso. Só que Deus quer que nós amadurecemos nossa fé. Não que sejamos crianças. Que nós pudéssemos. Se você entende o espírito da lei, você vê, Jesus falou: nisso depende toda a lei e os profetas. O amor ao Deus e o amor ao próximo. Toda a lei de Deus, você vê, toda a lei de Deus, ela se baseia nisso, no amor em Deus e ao próximo. E Jesus falou: o meu fardo é o quê? É leve. É leve. Você entende? O meu jugo, ele é leve. Por quê? Mas isso é para um coração transformado. Porque se você tem um coração transformado e você entende a consciência do objetivo daquela lei, do espírito da lei, aquilo se torna fácil, porque você faz aquilo com amor. Você não vai para a igreja, você não lê a sua Bíblia, você não ora, você não controla o seu temperamento ao falar com a sua esposa. Ai, eu tenho que fazer isso, nossa, não, por causa da punição, da recompensa. Você se esforça e você dedica aquilo por amor a Deus e ao próximo. Vocês entenderam? Amém, meus irmãos? É isso que eu queria deixar dessa mensagem maravilhosa aí. Vamos escutar a irmã Thaís cantando o seu louvor.
colocar de pé? Vamos orar. Amanhã, culto de escola dominical de manhã, né? E domingo que vem nós temos o nosso culto com os jovens. O culto vai ser à noite. E a partir das 3 horas da tarde nós temos nosso culto com os jovens. Então, estaremos aí fazendo uso, né, da mensagem, o meu novo ministério. Muita coisa, vamos aprender muito. E eu acredito que Deus vai nos ajudar, né? Então faça um esforço para estar ali a partir das 3 horas da tarde. E logo após os 5 e pouco, ali 6 horas no máximo, estaremos já no culto da noite, né? Vamos orar então. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem que acabamos de ouvir, os hinos que foram cantados, e ajuda-nos, ó Pai. Muitos irmãos e irmãs aqui colocaram isso em seus corações: viver uma vida mais próxima de Cristo, uma vida mais justa, uma vida mais limpa, uma vida mais sincera, aonde o Senhor tem o prazer de comunicar conosco seus segredos, sua intimidade. Queremos ser mais íntimos do Senhor, mais preocupados, como disse o mensageiro, mas Pai, preocupados realmente em fazer o que te agrada. Tira de nós todo o mal, Senhor. Limpa os nossos corações de tudo que tem nos atrapalhado de uma comunhão intensa, Pai. Limpa as nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos. Faça uma limpeza, Senhor. Queima-nos com aquele fogo do Espírito Santo. O Senhor disse: não muitos dias vós sereis batizados com Espírito Santo e com fogo. O fogo que purifica, Senhor. O sangue santifica, o fogo purifica o crente para a obra. Pai, nos ajuda, Senhor, que os nossos corações estejam ardentes, ardendo dentro da nossa alma, para estarmos sempre vigilantes. Oh, meu Deus, oh Pai, nos ajuda. Abençoe o pastor Gladson, toda a igreja, Senhor, cada irmão, nossos filhos, as famílias, os jovens, as crianças. Pai, o culto de escola dominical amanhã, e também o culto com os jovens, Senhor, nossos jovens, os futuros obreiros, futuras mães, Pai, mães que farão a diferença na vida de seus filhos, as jovens. Pai, ajuda, Senhor, que possamos ser usados pelo Teu Espírito, esses irmãos abençoados, irmão Gabriel, sua família, ô Senhor, irmão Isaías, que não pôde estar aqui nesta noite, com a irmã Márcia, toda a família, Senhor, e apresentamos a Ti cada um aqui presente, e todos que nessa hora necessitam da cura, da libertação, no nome de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Despede o seu irmão, Deus abençoe, vão com Deus, até amanhã de manhã, se Deus quiser.